Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que nos é dirigida neste 11º domingo do tempo comum, nos fala diretamente da forma como Deus nos olha, nos elege, nos ama e nos envia. Nós vemos um caminho sendo feito através da primeira leitura, da segunda e culminando no Evangelho. A primeira leitura nos mostra ali ainda aquela situação do deserto, Moisés falando com o povo, relembrando ao povo de onde aquele povo tinha saído, do que Deus tinha feito por eles, dos grandes feitos que o Senhor tinha realizado para que eles estivessem ali onde eles estavam. E que constantemente esse povo vai se esquecendo. É impressionante a capacidade do povo de Deus de se esquecer do que Deus faz por ele. E eu acho que isso é uma coisa que vem desde lá e até hoje. Quantas vezes nós também, diante de algumas dificuldades na nossa vida, nos esquecemos de toda a história, de tudo aquilo que Deus fez por nós, de como Ele nos fez chegar até aqui onde nós estamos. E aí Moisés então lembra aquele povo que o povo precisa ser fiel, porque é seguindo os mandamentos que o povo permanece na aliança que Deus fez. Que Deus sempre vai ser fiel. Isso é algo que não muda. O amor de Deus não vai mudar. Existe até uma passagem que fala isso, né? Se nós somos infiéis, Ele não será infiel, porque Ele não pode se contradizer. Deus fez, está feito. Deus não volta atrás porque Ele não comete erros. Nós constantemente fazemos isso. Especialmente quando nós perdemos o horizonte da esperança através da qual nós caminhamos neste mundo. Infelizmente, nós nos desesperamos muitas vezes porque nós perdemos a real motivação do que nos fez começar. Por que nós chegamos até aqui? A gente nunca pode se esquecer do que nos fez um dia começar o caminho que nós estamos traçando até esse momento. Nós nunca podemos nos esquecer da fé que nos sustenta de pé até hoje. Meus amados, a grande verdade é essa. Sem fé a gente não fica de pé na vida. A gente consegue por um tempo enganar a gente mesmo, enganar os demais. A Deus nunca. Mas a gente consegue andar pela vida fingindo que está tudo bem. Mas se a gente tira a fé, isso tudo desmorona. Tudo cai. É como a gente fazer castelos de areia na ilusão de que aquilo vai perdurar para sempre na praia. Eu nunca gostei muito de praia. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu não sou da praia. Mas não por causa da praia em si, por causa do mar gelado na costa do estado do Rio de Janeiro, né? As nossas praias lá no Rio são extremamente geladas. E eu odeio frio, vocês sabem disso, né? Qualquer coisa fria me faz mal. Eu estava falando, esses dias eu estou atacado porque o sol está bombando lá fora. E o povo está botando um ar-condicionado rufando aqui dentro, né? E aí eu saio, eu entro, eu saio. Pronto, meu nariz e minha garganta já foram embora essa semana. Por conta do calor. O frio me faz mal. E eu cresci odiando praia por causa da temperatura das águas do mar no estado do Rio, que foram as primeiras praias que eu conheci. Né? Então, a gente vai se esquecendo das coisas e a gente se esquece do que nos levou até lá. E a gente vai construindo castelos de areia. Eu gostava de brincar na praia, mas eu odiava a praia. Mas às vezes eu tinha que ir porque estava todo mundo indo, né? E eu sempre ficava ali na areia fazendo castelo e com ódio do mar, porque ele vinha e derrubava o meu castelo. Aí eu saía mais um pouquinho e construía mais longe, mas a maré subia e o mar me alcançava de novo, né? E parece que na vida a gente está assim lutando contra Deus e contra a gente mesmo. A gente se afasta um pouquinho, mas continua construindo coisas que não perduram. A gente se afasta da onda, mas a gente continua construindo coisas que não têm solidez, porque a gente está construindo fora da fé. Porque a gente tem seguido nossos próprios caprichos. Porque a gente tem seguido a vontade do nosso coração e não a vontade de Deus. É por isso que tudo está sempre sendo destruído. É por isso que tantas vezes os nossos planos estão nos deixando na mão.
É por isso que a gente está se decepcionando tantas vezes com tantas pessoas, porque a gente tem colocado as pessoas acima de Deus na nossa vida. É construir castelos todos os dias, na ilusão de que permanecerão de pé, e não permanecerão. Nós precisamos voltar à raiz de quem nós somos, e colocar tudo aquilo que nós fazemos em Deus. E é exatamente isso que a primeira leitura fala para nós. Lembra de onde vocês saíram. Povo, lembre-se do Deus que trouxe vocês até aqui. Parem de olhar só para as coisas. Parem de olhar só para as situações da sua vida. Olha de novo para Deus. Olha o que Ele fez por vocês no Egito. O Deus que está caminhando com vocês é o mesmo Deus, não é outro. Ele não vai deixar de ser fiel. Ele vai continuar sempre o mesmo. Agora nós precisamos obedecer para que nós não percamos a aliança. Que nós podemos perder. Nós podemos colocar tudo a perder. Se nós insistirmos nos nossos erros. Se nós insistirmos em fazer tudo do mesmo jeito, nada vai mudar. É tão interessante isso, né? A gente quer que Deus mude as coisas na nossa vida, mas a gente não está disposto a mudar em nada. A gente quer que a nossa família melhore, mas na hora que Deus pede um sacrifício nosso pela nossa família, a gente não quer fazer. A gente quer que o nosso trabalho seja melhor, mas a gente também não quer colaborar para que tudo melhore lá. A gente quer que tudo mude em volta, e a gente não quer mudar por dentro. E nada muda ao redor se dentro não mudar. Meus irmãos, é tempo de voltar o coração para Deus. É tempo de olhar para trás, para que a gente seja capaz de andar para frente. Porque Deus pode realizar tudo, mas sem a nossa ajuda é difícil que Ele faça algo. Deus tem todo o poder. E eu já falei isso para vocês. A única coisa que limita o poder de Deus na nossa vida é a nossa fé. Ou melhor, a falta dela. Deus é todo poderoso. O único limite para a graça chegar até nós somos nós mesmos. Por isso a palavra do Senhor hoje nos fala de eleição. Nos mostra como o amor de Deus atua na nossa vida, na nossa história. Como que Deus nos conhece pelo nome, mesmo diante de uma multidão inteira. Deus trouxe o povo dele inteiro do Egito, mas Ele conhecia cada um. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem nós somos no meio da multidão. Lá no Brasil, eu até escrevi isso na introdução do boletim eletrônico da nossa paróquia, né, desse fim de semana. Eu estava me lembrando disso, eu comecei a rezar para preparar a homilia, preparar o boletim já no meio da semana, né? Um pouco antes da consagração ao Sagrado Coração de Jesus, né, dos Estados Unidos ao Sagrado Coração de Jesus, que foi na quinta-feira. E como esse gesto é bonito, comemorando 250 anos de independência, os bispos dos Estados Unidos convidam o povo a consagrar os Estados Unidos ao coração de Jesus. E aí, eu ia olhando aquele evangelho, dentro dessa consagração ao coração de Jesus, é o evangelho em que Jesus Cristo olha para a multidão com compaixão. Jesus vê que eles estavam cansados, abatidos, e sente compaixão. E é tão bonito a gente no português conseguir diferenciar as coisas, né? Porque a gente costuma dizer, né? Eu senti pena. Não. O Evangelho é preciso quando diz Jesus sentiu compaixão. Porque sentir pena de alguém é não se comprometer com a pessoa. Compaixão vem do latim, né? Cum, que é com, e o patire, que é paixão, sofrimento. Não no sentido do sentimento de atração. Aqui paixão é sentimento mesmo. É sentir com o outro. Isso é ter compaixão. Eu posso olhar para alguém sofrendo, sentir pena e simplesmente passar adiante. A compaixão me move a ir até o outro. A compaixão me move a sofrer do lado dele. A entrar um pouco no sofrimento. Ainda que eu não pegue para mim, porque eu não posso. Mas eu faço com que o outro entenda que ele não está sozinho nessa dor. Que há alguém por ele.
se eu não posso aliviar efetivamente, eu vou rezar para que ele seja forte. Se eu não posso pegar aquela dor para mim, eu posso rezar para que você seja capaz de suportar. É por isso que quando o Evangelho fala que Jesus teve compaixão da multidão, Jesus foi além do que se espera de alguém. Ele não só olhou, ele entrou na vida de cada uma daquelas pessoas. E aí o Evangelho começa a narrar a eleição dos 12. Né? Ele vai falando nome por nome. E olha que bonito isso. Né? São Mateus era um dos 12. Então ele começa a falar um pouquinho de cada um, porque ele conhece. E ele vai falando, é o filho de não sei quem, é o irmão, o cobrador de impostos, ele está falando dele mesmo, né? Porque para muitos era isso que ele era. Jesus escolheu um cobrador de impostos, mas Jesus enviou um apóstolo. Jesus escolheu o pecador, mas enviou um homem em santidade. Jesus escolheu pessoas incapazes, mas depois de formá-las no seu coração, enviou pessoas santificadas e capazes de santificar pelo exemplo. Olha que coisa linda! Ele vai descrevendo o que havia de pior neles. Perceberam isso? Judas, que foi o traidor, né? Ele que era cobrador de impostos, ele não descreve a personalidade, ele descreve os pecados. Ali, São Mateus não exalta as virtudes dos que foram escolhidos. Pelo contrário, ele aponta os defeitos. Ele mostra um pecador que roubava todo mundo, que era ele, e ele mostra o traidor. Ele fala de Simão o zelota, porque os zelotas, eles eram aqueles que quebravam tudo, que faziam revolução. Barrabás era um zelota, famosíssimo, aliás. Inclusive, não sei se vocês já sabem, né, o que significa Barrabás. Nunca ouviram falar? Vou falar o nome dele para explicar o que é um zelota. Né? Barrabá. Abá vocês já ouviram, já? O que significa? Paizinho. Né? Barrabás, filho do paizinho. Barrabás também era visto por muitos como um homem de fé, como um Messias, mas ele queria libertar Israel na força. Então ele matava, ele fazia confusão, por isso ele estava preso. Então ele vai falando do zelota, porque os zelotas eram agitadores, revolucionários, queriam tudo na base da força. Aí Mateus então descreve o que havia de pior nos discípulos e depois fala, Jesus os levou, deu autoridade a eles. Jesus não enviou esses mesmos homens. Ele enviou homens cheios de autoridade para curarem os enfermos, para expulsarem o demônio, para levarem a mensagem da salvação. Meus amados, é essa a dinâmica da nossa fé. Deus pode ter nos alcançado no nosso pecado, mas Ele nos envia transformados. Ele não vive com os mesmos homens a quem Ele chamou. Essa é a grande diferença. E que infelizmente tem sido desculpa para muita gente. Ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Deus te acolhe do jeito que você é, mas Ele te transforma. Deus te acolhe do jeito que você está, mas Ele te faz ser quem você realmente é. Deus acolhe você pecador, mas Ele vai fazer de tudo para te transformar em alguém capaz de ser santo. E isso precisa estar claro para nós. Porque é esse amor com o qual Ele nos amou. E ali, depois de falar cada um dos nomes, chega a nossa vez de olhar para a nossa própria história. Deus não me chamou no meio do grupo. Ele falou meu nome. Deus não te chamou no meio de um grupo. Deus te chamou também pelo nome. Deus sabe quais são os seus pecados, Deus sabe quais são as suas fraquezas, mas Ele, nesse mesmo coração divino, pode te transformar. Pode e Ele faz. Mas lembrem-se, sem a sua permissão Ele não faz nada. Sem a sua permissão nada acontece. É preciso lembrar quem é Ele,
e é preciso colocar a nossa vida de novo nas mãos dele. Não perca a sua memória. Lembre-se de quem te trouxe até aqui. Não olhe para o que está ao seu redor e que te diz para desistir. Lembre-se de quem te trouxe até aqui e dê mais um passo adiante. Olhe para trás, mas caminhe para frente. Olhe para trás, só para você se recordar quem você é e quem é Deus para você. Mas não ande para trás. Não dê um passo atrás. Porque pela graça de Deus, o caminho, a nossa meta que está lá na frente, um dia vai ser alcançado. Mas o caminho até lá não é fácil, mas é possível. Porque quem nos chamou é fiel e Ele sabe quem nós somos. Ainda que atrás de mim haja muitos pecados, muitas dificuldades, eu tenho certeza que à minha frente há um caminho novo, há a santidade, porque a minha vida está nas mãos de Deus e Ele pode transformar o que eu tenho de pior em algo que vale a pena. E Deus pode transformar o que você tem de pior em algo que vale a pena e que com certeza, de hoje em diante, vai fazer a diferença na vida de alguém. Não se perca, não esqueça quem você é. E acima de tudo, não esqueça quem te dá força de ir para frente. Chega de construir castelos na praia. Já está na hora de construirmos com Deus uma casa sólida, cuja base seja o seu coração, o próprio Cristo Jesus. Amém.